É o que te pedimos, que o Senhor também abençoe as professoras. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Isso, muito bem. Deus abençoe. Nesse momento nós vamos passar a mensagem dessa noite. Eu vou pedir que você abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 2. Evangelho de Mateus, capítulo 2. Mesmo assentado, gostaria que você estivesse abrindo a sua Bíblia. Após a leitura do texto, não feche sua Bíblia, continue com a sua Bíblia aberta, para que nós possamos meditar sobre esse texto nessa noite. Nessa noite eu quero falar a mensagem sobre o tema Por Outro Caminho. Por Outro Caminho. Mateus 2, de 1 a 12, diz assim: E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e, quando o achardes, participai-mo, para que eu também vá e o adore. E tendo ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto do Oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe. E prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra e que ela possa fazer morada em nossos corações. Meus irmãos, algumas informações são necessárias antes de nós entrarmos propriamente no texto, para que você consiga compreender algumas coisas. Quem já sabe, parabéns. Quem não sabe, vai saber agora, né? Bom, a distância entre Belém e Jerusalém ficava entre algo em torno de 6 a 10, talvez no máximo 13 quilômetros. Nós não sabemos exatamente porque a gente não tem o mapa da época, mas em tese, vamos colocar assim, 13 quilômetros de distância. Então, você aí que trabalha um pouco longe de casa, tem uma noção. Aqui em Bauru deve ter mais de 13 quilômetros de largura. Então, você indo de uma ponta da cidade até a outra, você tem mais ou menos uma noção de, vamos dizer assim, de uma distância de Jerusalém a Belém. Ok? Jerusalém ficava num lugar mais alto, Belém um pouco mais baixo. Então, pessoa para ir para Jerusalém era subida, para ir para Belém, descida. Bom, a cidade de Belém é uma cidade pouco comentada na palavra de Deus, mas temos algumas coisas interessantes. Lá em Gênesis 35:19, nós temos um momento muito triste, quando Jacó, ele perde a sua querida Raquel, esposa, e lá em Belém,
ele a enterra. Está lá em Gênesis 35, 19. Lá em Gênesis 35, 19, você vai encontrar caminho de Efrata, é Belém, ok? Algumas traduções já trazem, caminho de Efrata, Belém. Mas aí você tem aí uma informação. Também temos uma coisa muito bonita que aconteceu em Belém. O nosso personagem bíblico Boaz, ele tinha terras na cidade ali de Belém e foi naquele lugar que ele se encontrou com Ruth pela primeira vez, a sua querida Ruth, né? Lá em Ruth 2:4, diz: Eis Boaz veio de Belém e disse aos segadores: O Senhor seja convosco. Eles disseram: O Senhor te abençoe. Boaz era um bom patrão, porque ele abençoava seus empregados e os empregados não o amaldiçoavam. Eles diziam: Deus te abençoe também. Então era um bom patrão, né? Os próprios empregados dele queriam a bênção de Deus por ele. Tudo bem. Agora, um texto importante está em Miqueias 5:2 também, que é uma profecia. Miqueias 5:2. E é essa profecia que nós lemos em Mateus, que os escribas e os homens ali importantes, os sacerdotes, os principais dos sacerdotes, conheciam. Miqueias 5:2. Então, por isso que eles disseram para Herodes: olha, tem uma profecia de que o Senhor, o rei de Israel, o Messias, vai nascer em Belém. Diz assim: E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Olha que coisa linda, né? Então esse rei que sairia de Belém já era rei desde a eternidade. Por isso os escribas e os fariseus sabiam, e é esse que eles comentam ali, como nós já lemos. Outra informação. Agora vou falar sobre Herodes, tá? Só estou dando assim, informações ainda. Herodes, a palavra Herodes é um título, como tem faraó, como tem rei. Lá no tempo de Jesus, no pessoal lá contemporâneo de Jesus, existia um título que chamava Herodes, né? E esse era o governador ali daquela região. E esse homem chamado Herodes, que é a pessoa que os magos vão conversar, ele nasceu em 73 a.C. E ele morreu em 4 a.C., tá? Aí preste atenção, porque você já vai começar a ter umas dúvidas aí. Primeira dúvida: como é que ele morreu 4 a.C. se ele estava vivo quando Cristo era... Você entendeu a primeira dúvida? Bom, isso é problema ainda seu, depois eu explico. Calma. Não é que eu errei aqui. Então, no ano 37 a.C., esse homem chamado Herodes, ele, com a ajuda do império, do exército romano, ele destruiu toda a oposição a ele, do reino. Ele chegou lá em Israel e aonde tinha oposição, no ano 37, ele acabou. Ele conseguiu fazer isso em 3 anos de governo. É interessante, né? Como, por exemplo, se o governador ganhasse, acabasse com toda a oposição. Você tem ideia de quanta gente deve ter morrido, né? Para acabar com a oposição. E quem ficou vivo gostava dele, certo? Para ficar vivo, a gente gostava dele, né? Tudo bem. O pai do Herodes chamava Idumeu Antípatro. Não vai ter prova depois da mensagem, então não se preocupe. Mas chamava Idumeu Antípatro. Bom, interessantemente que o nosso Herodes aqui, ele teve um programa de acabar com a fome e a miséria naquele tempo. Acredite, a história diz isso. E foi um programa bem sucedido. Ele distribuiu renda para as pessoas menos abastadas e foi um programa bem sucedido de governo. Ele só não gostava de quem não gostava dele. Mas quem gostava dele, ele ajudava, fosse rico, fosse pobre. Então ele ajudou nesse programa aí. Ele fez muitas construções e ele queria que depois de Roma, o lugar lá de Israel fosse a sede do império. Olha que pretensão dele, um país pequenininho ele queria. Ele preparou portos muito grandes, de granizo e mármore, bem aparelhados, com toda a infraestrutura portuária, aquedutos, distribuindo água por todos os municípios ali. Ele era um governador que queria resolver. Criou lugares de guarda militar em vários pontos distantes,
para resolver todas as necessidades do governo e do povo que sobrou depois que ele acabou com toda a oposição, né? Já falei isso. Bom, ele construiu também o templo de Israel, que futuramente seria o templo onde Jesus esteve, e que Jesus disse que ali não ficaria pedra sobre pedra. Foi o Herodes que construiu um templo muito maior do que o templo construído por Salomão, cujas ruínas ainda estão ali em Israel hoje. É realmente enorme, é algo assim suntuoso, o tamanho do templo que ele construiu. E ele demorou muitos anos para fazer isso. Agora, uma coisa que Herodes não gostava era de perder o poder. Por isso, ele primeiro não mudou o que ele era, ele acabou com a oposição, né? Depois, ele pensou assim, eu tenho filhos, vai que os meus filhos tomam o poder de mim. Sabe o que ele fez? Matou os 2 filhos. Aí ele tinha uma esposa, e o nome dela era, deixa eu ver aqui o que eu marquei, a Mariana. Não tem ninguém chamado Mariana aqui? Tudo bem. A Mariana, ela era a esposa de Herodes. E ele pensou assim, ainda sobrou minha esposa, pode ser que ela tome o poder de mim. E ele matou a esposa também. Então você veja que ele era uma pessoa assim, boa, desde que não mexa com o quê? Com o poder. Você percebe o ponto fraco dele? Agora, isso que eu estou contando não está na Bíblia, mas está na história. Agora eu vou perguntar uma coisa para você. Você percebeu no texto que nós lemos de Mateus, que aparecem uns magos perguntando para quem? Aonde está o rei dos judeus? Para o Herodes. Você tem noção do perigo que é Herodes saber que está se levantando outro rei? Porque ele matou a própria família. Agora você tem uma situação, um problema, você nem sabia disso, né? Mas olha aí que coisa. Tudo bem. Agora uma outra coisa importante. Vamos também explicar quem eram os magos. Porque os magos é uma coisa complicada. Mago é mágico. Mago que vê estrela e sai correndo atrás de estrela é astrólogo. Não é astrônomo, é astrólogo. É adivinho. E esse problema está na Bíblia, hein? Olha, está comentado aqui na Bíblia. E agora? Complicado para explicar isso aí. Mas deixa eu voltar um pouquinho no tempo. Vocês se lembram de um homem, um moço que foi mais ou menos com 17 anos para a Babilônia e que nós lemos, quem veio no começo do culto sabe, nós lemos um texto dele aqui, Daniel. Daniel foi para a Babilônia. E eu pergunto, você acha que Daniel deixou marcas na Babilônia com o seu testemunho e a sua vida? Deixou. Deixou tanto que reis tiveram que se curvar diante do rei, do Senhor de Daniel, do Deus de todas as coisas. Em Daniel 1:20, consta a seguinte informação: e em toda a matéria de sabedoria e de discernimento sobre o que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os outros magos e astrólogos que haviam em todo o seu reino. Esse texto está falando da Babilônia. Nós temos também Daniel 2:2, novamente, que fala sobre magos, astrólogos, encantadores e caldeus. Em Daniel 4:7, magos, astrólogos, caldeus e adivinhadores. E em Marcos 5:7, Daniel 5:7. E gritou o rei com força que se introduzissem os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores, e falou o rei dizendo aos sábios da Babilônia: qualquer que ler esse escrito e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço, e no reino será o terceiro governante. E vocês sabem que esse texto foi escrito quando Deus escreveu na parede. Ele escreveu Mene, Mene, Tekel, Parsim. E Daniel foi chamado ali para responder a essa indagação. O que significa isso? Posteriormente, o que Daniel disse aconteceu. E na fala de Daniel que nós lemos no capítulo 5 do seu livro, consta que o Senhor de Israel é o Deus de todos os deuses, é o Senhor de todos os senhores. E no sonho de Nabucodonosor, anteriormente, houve um sonho onde uma rocha destruiria todos os reinos.
E esses sábios e astrólogos e caldeus e magos, eles tinham essas informações privilegiadas sobre um reino que viria e destruiria todos os outros reinos, e de um rei que era superior a todos os outros. E essa informação pode ter sido passada de geração em geração, e todos os magos, talvez os magos e astrólogos dissessem para os seus filhos: filho, preste atenção, um dia vai nascer um rei que vai dominar sobre todas as coisas. E esse reino será poderoso. Humilhe-se perante esse rei e o adore, porque senão você vai ser fulminado. O rei Nabucodonosor se virou um animal por 7 anos, porque não reconheceu que o Senhor era Deus. Essa é a única informação que nós temos sobre esses magos. Agora, por 2 motivos, provavelmente, esses magos buscavam a estrela desse rei. O primeiro é por medo. Por quê? Como eu já expliquei, esses homens tinham medo de que, caso esse rei nascesse, eles não fossem submissos a eles, eles seriam destruídos. E a segunda coisa é para cumprimento de profecias. Por quê? Porque existem profecias na Bíblia explícitas sobre não-judeus que veriam adorar a esse rei. Em Isaías 63, peço até que você veja na sua Bíblia, ou vai ser colocado aqui na projeção, Isaías 63 diz assim: e os gentios caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor do que nasceu. Isso está escrito 600 anos antes de Jesus nascer. Então, há profecias dizendo que aqueles não-judeus veriam uma luz. Agora, interessante, preste atenção nesse texto. A luz é de quem? É de uma estrela? Veja no texto aí, o que está escrito? A luz não é de uma estrela. A luz é de uma pessoa. Outra informação, Salmo 68, 29 a 31. Por amor do teu templo em Jerusalém, é Salmo 68, 29 a 31. Por amor do teu templo em Jerusalém, os reis te trarão presentes. Repreendeste asperamente as feras dos canaviais, a multidão dos touros e dos novilhos dos povos, até que cada um se submeta com peças de prata, dissipa os povos que desejam a guerra. Príncipes virão do Egito, a Etiópia cedo estenderá para Deus as suas mãos. Isso aqui é uma profecia também. Agora no Salmo 72, 10 e 11. Os reis de Tarsis e das ilhas trarão presentes. Os reis de Sabá e Sebá oferecerão dons. E todos os reis se prostrarão perante ele, e todas as nações o servirão. Isso está em Salmo 72. Agora eu quero ler mais 2 textos de Isaías. Isaías 49, 7. Assim diz o Senhor, o Redentor de Israel, o Santo, a alma desprezada, ao que a nação abomina, ao servo dos que dominam. Os reis o verão e se levantarão, como também os príncipes, e eles diante de ti se inclinarão, por amor do Senhor que é fiel e do seu Santo de Israel que te escolheu. Isaías 60, 1 a 6. Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. E os gentios caminharão para a tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Levanta em redor os teus olhos e vê, todos estes já se ajuntaram, e vêm a ti. Teus filhos virão de longe, e tuas filhas serão criadas ao teu lado. Então o verás e serás iluminado, e o teu coração estremecerá e se alargará, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas dos gentios virão a ti. A multidão de camelos te cobrirá, os dromedários de Midian e Efá,
todos virão de Sabá, ouro e incenso trarão, e publicarão louvores ao Senhor. Viu como é uma profecia? Ouro, incenso, reis viriam, camelos viriam, muita gente, uma caravana e riqueza e reis se ajoelhando aos pés. Mas o que mais me chama a atenção é que o brilho dessa estrela, que nós chamamos de estrela, na verdade, é o brilho da glória de Deus sobre Jesus. Observe que muitas coisas nós às vezes não prestamos atenção ou não sabemos, por desconhecermos o que a própria Bíblia fala. Agora, eu tenho uma outra coisa importante. Eu não vou dizer nada agora, mas veja lá em Mateus 17, 1 e 2. Só estou aparelhando você, depois eu vou colocar tudo isso em ordem, tá bom? Mateus 17, 1 e 2. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Mateus 17, 1 e 2, e a Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Muito bem. Você já está começando a entender alguma coisa do nascimento de Jesus, não? Calma, ainda vou explicar depois. Agora em Números 24, 17. E não é o último texto que eu vou ler, viu? Mas tudo bem, aguenta firme aí. Números 24, 17. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cedro subirá de Israel, que ferirá os termos dos moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. Deixa eu explicar uma coisa. Todos nós somos filhos de Sete. Porque todos nós somos descendentes de Noé, que é descendente de Sete. Quando você lê na Bíblia que vai existir uma estrela que procederá de Jacó, que vai destruir todos os humanos, e você junta com aqueles textos de Daniel dizendo que existe um rei poderoso, e de profecias que existiria um brilho sobre essa pessoa, da glória de Deus, os magos se assustaram. Os reis se assustaram. E eu gostaria, então, de começar agora a colocar as coisas em ordem. Vamos voltar para Mateus 2, 1 a 12. Está escrito assim: E tendo nascido Jesus em Belém, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém. Primeira pergunta, por que eles foram a Jerusalém? Porque um rei nasce num palácio. Que rei não nasce em cidadezinha, rei nasce em palácio. Rei nasce em berço de ouro. Rei tem todas as regalias. Então, o normal de um lugar, de um rei nascer, é em Jerusalém, na capital do país. Por isso, os magos, os reis, vieram de longe para Jerusalém. Agora, uma coisa, se eles eram tão sábios assim, e se estavam acompanhando essa estrela, você há de convir comigo que eles deveriam saber que estavam em Belém, não é? Eles não viram a estrela de longe? Mas por algum motivo, a lógica superou o que eles viam. E eles não compreenderam. Eles falaram, essa estrela deve ter guiado a gente até aqui, agora daqui para frente a gente vai para Jerusalém. Quanta gente vai até Jesus pela lógica? Vai até Jesus pela matemática, pela sensatez das coisas. Mas a Bíblia diz que a palavra de Deus, a palavra do Evangelho é loucura para aqueles que não creem. Não existe questões lógicas para Deus. Deus está acima da nossa lógica. Deus não nasce em palácio. Deus não manda filho nascer em palácio. Jesus nasce aonde Ele quer. Jesus nasce em Belém. Jesus nasce em Belém, por quê? Porque Deus escolheu a menor das cidades de Israel para Jesus nascer. É nos lugares mais simples que as coisas mais importantes das nossas vidas acontecem. Muitas vezes nós temos procurado Jesus no lugar errado. Nós temos ido a lugares porque nós imaginamos que lá deve ser o lugar. Mas nós não compreendemos que Deus não precisa de lugar. Deus não precisa de gente. Deus faz milagres em qualquer lugar. Deus faz milagres das coisas simples da nossa vida.
Muitas pessoas ficam reclamando de tantas coisas. O milagre é estar vivo, o milagre é respirar, o milagre é ter um prato de comida para comer. Mais do que isso, louve a Deus, mas não se esqueça que Deus, nosso Deus, Ele tem um prazer especial em usar o que é desprezado. Segunda coisa, versículo 2. Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Aonde está esse rei? Eles entram no palácio e não há festa. Entram em Jerusalém e não a população não está cantando, não está festejando, não está feliz porque nasceu o Messias. Há um silêncio, há uma noite silenciosa, há um estar de incompreensão naqueles reis que viajaram de tão longe, dizendo: nós vimos uma estrela, e como vocês aqui não estão vendo? Aonde está o rei? Nós viemos aqui para adorá-lo. Vocês não estão adorando o rei? Onde está o rei dos judeus? Onde está o seu rei? Meus irmãos, que triste nós percebemos algumas pessoas que vêm até nós e perguntam de Jesus. E aí você pergunta: onde você? Eu já fui em vários lugares. E você diz: mas você não encontrou Jesus lá? Não encontrei. Onde está Jesus? Meus irmãos, que tristeza quando as pessoas não sabem onde está Jesus. E que tristeza maior ainda quando nós não sabemos onde Jesus está. Alguém pode dizer para você: você não é crente? Você não vai à igreja todo domingo? E como que você não sabe onde Jesus está? Como você não sabe me falar do seu rei? Como você sempre está de luto se você deveria estar em cânticos de alegria pelo seu rei? Agora, eles viram essa estrela, esse brilho, essa coisa incompreensível no céu. Meus irmãos, essa estrela, na verdade, é a glória de Deus sobre Cristo, que podia ser vista na noite. Que coisa linda devia ser isso. O céu aberto e a glória de Deus sobre Cristo, sobre o Messias. Mas, veja no versículo 3, quando eu leio isso eu me estremeço. O rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se. Por quê? Porque era alguém tentando usurpar o seu poder. E engraçado que por que toda Jerusalém com ele? Ele matou todos os opositores. Então, quem estava vivo gostava dele. E assim, se aparece um novo rei, vai morrer gente, vai ter guerra. Aqui esse homem é doido. Esse homem vai matar todo mundo, já matou a mulher, matou os filhos, matou todos os opositores. E aparece um pessoal e vem justo na casa dele para falar: onde está o rei que nasceu? Ele fala: não, o rei sou eu. Não é você. Porque quando você nasceu não apareceu brilho nenhum no céu. Você já é um homem de idade. Nós estamos falando de alguém que acaba de nascer, de um bebezinho. Onde está o rei dos judeus? E essa palavra tem uma conotação difícil para ele. Vou explicar por quê. Herodes era descendente de Esaú. E vocês sabem que a Bíblia diz que o rei viria da casa de Jacó. Herodes teve que provar todos os dias que ele era um bom governante, que ele podia cuidar das pessoas, porque ele estava lá como que colocado, não por direito, não por dignidade, mas por força. E agora quando aparece alguém que diz que o rei da casa de Jacó, o rei verdadeiro, o rei da linhagem real, o rei das profecias aparece, por isso ele está perturbado. Por isso ele está tão bravo. A palavra perturbado é pequena para o que ele ficou. É maior do que perturbado. É que não sei uma palavra melhor para isso. Nem a pessoa que traduziu para o português a Bíblia. Muito bem. Agora versículo 4. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. Meus irmãos, os principais dos sacerdotes eram homens indicados por Herodes. Os sumos sacerdotes eram indicados politicamente. É como, por exemplo, o Supremo hoje, que é indicado pela presidência da República. Alguma coisa vinculada assim. E aí, nessa indicação, esses homens não eram realmente capazes de serem sacerdotes. Eles estavam lá por amizade, por indicação. E eles não tinham muito bem conhecimento. Por quê? Bastaria que o rei chamasse o principal dos sacerdotes, ele responderia. Mas eles também tiveram que chamar os escribas, mas não os escribas da elite. Veja aí na sua Bíblia, quais escribas foram chamados?
do povo. Porque aquele pessoal lá estava num cabide de emprego. Aquele pessoal não sabia nada de Bíblia. E eles tiveram que chamar o pessoal do povo para dizer aonde ia nascer. Então, eles lhe disseram, versículo 5, em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta, e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Eu gostaria de dizer uma coisa, lá em 2 Samuel 5, 2 a 4, está escrito assim, 2 Samuel 5, 2 a 4. E também outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que saías e entravas com Israel. E também o Senhor te disse, tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu lhe serás príncipe sobre Israel. Assim todos os anciãos de Israel vieram ao rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles acordo em Hebrom perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e 40 anos reinou. Eu não vou ler, mas em 1 Crônicas 11, 2, também diz o seguinte termo, tu apacentarás o meu povo de Israel. Essa palavra, tu apacentarás, ela é como que emprestada, está lá em Miqueias, mas é emprestada do texto do reinado de Davi, quando ele estava sendo perseguido por Saul. Ou seja, existe aqui uma conotação em Miqueias de que existiria oposição a o novo rei de Miqueias, ou o rei de Israel, ou o Messias. Então, quando eles disseram que tu has de guiar e apacentar o meu povo de Israel, isso daqui é um golpe contra Herodes, dizendo, você, Herodes, não sabe apacentar o meu povo. O que é apacentar? É ser pastor, é cuidar. E ele pode ter dito, mas eu fiz um programa contra a fome, contra a miséria, e eu preparei todas essas construções suntuosas, e eu tenho tudo organizado. Mas as pessoas não estavam sendo apacentadas. Viria um que seria o pastor de Israel. Essa é a profecia. Agora, continuando aqui. Então, Herodes, chamando secretamente os magos, Mateus 2, 7, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse, ide, perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achares, participai-mo, para que eu também vá e o adore. Herodes vai se ajoelhar perante o novo rei? Só se for com uma faca na mão. Muito bem. Herodes então chegou para os magos e disseram assim, olha, vocês vieram aqui com todos esses presentes, mas o caminho que vocês devem ir é para aquela cidadezinha lá. É lá que o rei vai nascer. Vocês vão lá, perguntem, é bem perto. Vocês podem ir lá hoje à noite, já voltar amanhã, é rápido. Vocês passam aqui numa loja de conveniência entre Belém e Jerusalém, comam alguma coisa, vão até Jesus, voltem aqui e me digam o que foi que aconteceu, onde ele está, porque eu quero adorá-lo muito. Porque eu gosto de menino que quer ser rei. Então eu vou adorá-lo também. E aí os reis, todos felizes, né? Que bom, olha que rei bondoso, quer adorar o novo rei, né? Então nós vamos lá, vamos descobrir onde está esse bebê, a gente volta e avisa imediatamente. Porque olha que bonito, quer adorar. Mas, o que aconteceu? E eles, o versículo 9, tendo ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que eles tinham visto no oriente ia diante deles, até que chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Meus irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Toda pessoa que quer encontrar-se com Jesus, Deus abre portas, Deus ilumina o caminho, Deus mostra, Deus aponta, Deus faz o que tem que ser feito para que essa pessoa possa se encontrar com Jesus. Por isso, se você aqui nessa noite ainda não aceitou Jesus, você diga em seu coração, Jesus, eu quero te conhecer. Jesus, eu quero me encontrar com o Senhor. E saiba que todas as coisas contribuirão para que isso aconteça. Aquele brilho, ele apareceu novamente aos magos, porque agora eles estavam na direção certa.
E eles então foram até Belém. Agora, versículo 9, finalzinho. Ele se deteve sobre o lugar onde estava o menino. A glória de Deus não passa de Jesus, irmão. Tem gente que quer mais do que Jesus na Bíblia. Tem gente que quer encontrar na Bíblia alguma coisa melhor do que Jesus. Eu vou dizer para você, a melhor coisa que existe é Jesus, não tem nada além disso. Jesus é suficiente. Jesus é o único capaz de nos salvar. Não existe outra coisa. A glória vai até Cristo, porque Ele é digno. Tem gente que fica procurando glória não sei no quê. Vá até Jesus. Não existe nada em outro lugar. Na sequência aqui, versículo 10. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito, com grande alegria. Eu fico pensando naqueles reis que viajaram tanto. E agora eles chegam diante de Jesus. E a alegria deles, o coração cheio de graça, cheio de louvor a Deus. Nós encontramos quem nós viemos buscar. Que bom. Talvez eles tenham dito aos servos, agora todos vocês dêem um brado de alegria. Algumas pessoas imaginam que a Bíblia diz que eram 3 reis. A Bíblia não fala o número, irmãos. Pode ter sido 3.000 reis, pode ter sido 6.000 pessoas. Nós simplesmente não sabemos se era uma multidão de pessoas com presentes e camelos e bandeiras e reis e países ali. Nós não temos essa informação. Mas de acordo com as profecias, nós entendemos que muitas pessoas estavam lá. Não eram 3. Aquele nome Belchior, não sei o que, isso não é bíblico também. Não existe nada disso. A Bíblia, ela diz que reis foram ao encontro de Cristo e o encontraram. E o fato de eles serem magos? E agora? Eles tinham aquela informação do passado, sabiam que Cristo era o que deveria vir, mas a Bíblia, no Velho Testamento, em muitos textos, vai contra adivinhos e magos. Meus irmãos, nós não precisamos procurar por sinais no céu, por zodíaco, por horóscopo. Nós, crentes, não precisamos de nada disso, porque nós já temos Cristo. Aqueles homens não tinham o conhecimento necessário para chegarem a Jesus. E eles se valeram de coisas que eles imaginavam que eram corretas. Eu sei de testemunho de pessoas que estavam no meio de um centro de umbanda, mas clamaram a Deus. E Deus o resgatou de lá. Pessoas que estavam no lugar errado e clamaram a Deus, e Deus resgatou. Não é aonde você está, é com quem você quer se encontrar. Não são quais os instrumentos que você está procurando, mas aquele quem você está procurando. Por isso, aqueles homens, apesar de totalmente errados, por ficarem olhando e imaginando que eram adivinhos e estavam procurando alguma coisa especial, eles, na verdade, estavam procurando a pessoa certa. E Deus mesmo os colocava no caminho. Agora, eles entrando na casa, versículo 11, acharam o menino com Maria, sua mãe, e ajoelhando-se, prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Meus irmãos, isso tem um significado muito interessante. Ouro é para reis, incenso é para sacerdotes e mirra é para defuntos. Nós aqui temos um presente estranho. Nós temos um presente dado a reis. Nós temos um presente dado a sacerdotes. E temos um presente para alguém que vai morrer. Os presentes ofertados a esse rei são, de certa forma, indicativos de quem ele seria. Seria alguém poderoso como um rei. Alguém em comunhão com Deus como um sacerdote, mas alguém que veio para morrer. E engraçado você dizer assim para um bebezinho chegar na casa de alguém e dizer assim, olha, eu comprei para você um caixão. Que é isso? Vira esse presente para lá? Que é isso? Por que você fez isso? De alguma forma, aqueles homens sabiam que Cristo morreria, que aquele bebê ele seria morto pelos pecados da humanidade. E esse perfume era preparado para o corpo de um defunto. E finalmente o versículo 12. E sendo por divina revelação avisados em sonhos,
para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a terra por outro caminho. Meus irmãos, qual seria a aplicação disso? Eu tenho uma preocupação muito grande e eu sempre penso sobre isso. Quantas pessoas têm acesso à Bíblia? Quantas pessoas no mundo leem a Bíblia? Quantas pessoas leem que Jesus Cristo é o Senhor? Mas quantas pessoas ainda não encontraram Jesus de verdade? Quantas pessoas vêm buscando e procurando? Meus irmãos, o rei de Israel não foi reconhecido pelo seu próprio povo. A Bíblia vai dizer algumas palavras muito pesadas em relação a isso. Lá em Mateus 8, 10 a 12, Jesus diz assim: E maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Olha, irmãos, que coisa pesada. Aqui Jesus está dizendo, pessoas que deveriam aceitar a Jesus, não aceitarão. E pessoas que nem deveriam aceitar, pela fé o aceitarão. Jesus dizendo. E mais, em Mateus 12, na sequência, eu estou me preocupando aqui só com Mateus hoje, né? Então, Mateus 12, não vou ler tudo, mas versículo 41 em especial. Mateus 12, 41. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui quem é mais do que Jonas. O pessoal estava pedindo a Jesus um sinal. Jesus falou assim, eu não vou dar sinal para vocês. O único sinal que eu vou dar é o sinal de Jonas. O sinal de que eu ficarei morto por 3 dias, como Jonas ficou no ventre da baleia. E vocês vão se arrepender, porque os ninivitas, eles acreditaram na pregação de Jonas. E vocês que estão me vendo, que sou maior do que Jonas, vocês não estão acreditando em mim. Agora, Mateus 21, 32. Um versículo muito pesado. Diz assim: Porque João veio a vós no caminho da justiça, e não crestes. Mas os publicanos e as meretrizes o creram. Porém, vós, vendo isso, nem depois vos arrependestes para o crer. Meus irmãos, nós estamos diante de uma cena em Mateus capítulo 2, onde nós temos Jesus, nós temos os magos, e distante daquele lugar nós temos Herodes e os judeus. A minha oração é que nós, como igreja de Cristo, não percamos Cristo da igreja. Nós que conhecemos a palavra de Deus, que as pessoas vêm perguntar para nós, onde está Jesus? Nós não digamos assim, vá até tal lugar, encontre Jesus e venha me falar onde ele está. Pelo amor de Deus. Que a glória de Jesus esteja sobre esse lugar. Que a glória de Jesus esteja sobre as nossas vidas. Não que nós temos que apontar um Jesus distante e desconhecido e perguntarmos aonde que ele pode estar, mas que ele esteja conosco, que ele seja Emanuel, Deus conosco, Deus em nós, Deus agindo na nossa vida. E eu fico muito triste porque as pessoas têm abandonado a Jesus. As pessoas não sabem onde está o Messias. Mas na história do cristianismo, houve esse versículo 12. Eles voltaram para a sua terra por outro caminho. Porque Jesus disse, eu sou o caminho. E eles agora, ao encontrarem-se com Jesus, já não voltam mais para o caminho da religiosidade, da liturgia, não voltam mais para o caminho da dúvida, o caminho da incredulidade, o caminho da escuridão, mas agora eles voltam para o caminho da luz. Eles voltam para Cristo. Eles voltam por um outro caminho. Meus irmãos, que estão aqui nessa noite, minhas irmãs, que nós não esqueçamos de Jesus. Que nós estejamos vivendo para Ele. Que o brilho dele esteja em nossas vidas.
Que a nossa fé esteja viva, esteja latente e brilhante para os outros. Que nós possamos mostrar onde Jesus está. Que nesse Natal, nós possamos mostrar que Jesus está na nossa casa, sim. Que Jesus está na nossa família, sim. Que Jesus está na nossa igreja, sim. Que Jesus está conosco. Porque muitas pessoas têm passado natais e não têm encontrado alegria em Cristo. Que nesse Natal que se aproxima, você que está aqui nessa noite, diga: Jesus, eu quero fazer a comemoração de Natal com o Senhor. Na minha casa, na minha vida, eu quero encontrar a Ti. Eu não quero ir pelo caminho dos homens. Eu não quero o caminho das trevas, o caminho da inveja, o caminho da aniquilação do que é divino. Mas eu quero encontrá-lo comigo. Que Deus abençoe você. E que Cristo esteja onde você estiver. Amém. Nesse momento nós vamos passar a ceia do Senhor. E eu gostaria então de convidar nossos irmãos diáconos, que estão escalados, diáconos e diaconisas, para que venham aqui à frente, para que nós possamos passar então a esse momento especial. E eu quero fazer uma conexão da mensagem com a ceia, enquanto os irmãos vêm. Meus irmãos, efetivamente Jesus veio. E efetivamente Ele morreu por nós. E Ele se deu por nós por amor. E a celebração da ceia é lembrar-se do que Ele fez. Porque Herodes e os sacerdotes e os escribas haviam se esquecido. Eles comemoravam a Páscoa, mas eles não comemoravam a Páscoa de coração. Que nós, nesse momento, possamos comemorar e participar da ceia, sabendo que Cristo morreu por nós. Vamos orar. Senhor, toca em nossos corações com teu brilho. Toca em nossa vida, Pai, para que não seja mais um dia, mas que seja o dia de encontrarmos contigo. Que não seja o mesmo caminho pelo qual viemos, mas que seja outro caminho, o teu caminho. Que nós sejamos aqueles que andam contigo. Ó Pai, te agradecemos por esse momento da ceia, e que nós possamos participar, não de forma incorreta, não de forma displicente, mas que possamos participar sabendo que nós temos um pacto contigo, um pacto de amor. Em nome de Jesus. Amém. Na palavra de Deus, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, vou ler alguns versículos. Gostaria que você que tem a sua Bíblia também pudesse acompanhar. 1 Coríntios, capítulo 11, diz assim, versículo 23. 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isso é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isso em memória de mim. Nesse momento, eu vou pedir aos irmãos que nos ajudam na música, para que nós cantemos o hino 516, enquanto nós temos a participação na distribuição do pão. Irmãs. Os irmãos que vão participar da ceia, fiquem de pé, por favor, para facilitar a distribuição. Aqueles membros de igreja, em comunhão com a sua igreja, batizados e poderão participar. Igreja da mesma fé e ordem. Deus, vamos ficar de pé. Pode vir o vocal. E no 516. As pessoas que já receberam o pão podem assentar-se. Obrigado. Pão da vida, pão de Deus, pão
é meu Jesus, pão que dá ao coração alegria, paz e luz, pão que dá ao coração alegria, paz e luz. Sangue que Jesus verteu, dá perdão, é eficaz. Esse sangue ao coração, força, amor e vida traz. Esse sangue ao coração, força, amor e vida traz. Então agora vamos pedir a toda a igreja que fique de pé, solenemente. Todas as pessoas já receberam. Porventura, alguém deixou de receber o pão? Desculpe. Tirei da irmã, né? Ok. Nesse momento nós vamos pedir, presta aqui o microfone, irmã. Glória vai orar a Deus, agradecendo pelo pão. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por estarmos aqui reunidos em Teu nome, ó Pai. Te agradecemos, Senhor, por estarmos participando desse memorial, lembrando, Senhor, da morte de Jesus ali na cruz, ó Pai. E obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez por nós ali, ó Pai. E obrigado, Senhor, por este pão que representa o corpo de Jesus, Amém, ó Pai. Obrigada, Senhor, por esse amor tão grande para conosco, ó Pai. Em nome de Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém. Amém. Nesse momento, reverentemente, nós vamos participar do pão todos juntos. Participemos em memória do Senhor. Vamos cantar a terceira estrofe. Da mesma forma, os irmãos que vão participar, fiquem de pé. Vem, Jesus, me abençoar, enche-me de ti, Senhor, pois desejo te servir e te honrar, meu Salvador, pois desejo te servir e te honrar, meu Salvador. Vamos cantar o hino 286 agora. Hino 286. Podemos cantar todo o hino. Se você já recebeu, pode assentar. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Salvos do mal nós estamos, por tua graça e teu favor, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvos mais que a neve, pois esse sangue lavado, nós temos perdão do Senhor. Foi espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Foram profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Há nessas chagas pureza para o indigno pecador, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos
torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sois em seu sangue lavados, mas temos perdão do Senhor. Muito bem. Nesse momento, vamos distribuir aqui, né, para os irmãos que ainda não pegaram. Obrigado, irmão. Obrigado. Todo mundo já pegou aqui. Muito bem. Presta um microfone aqui para mim, querido. Pedir ao irmão Neizão que ore nesse momento, pedindo pelo significado do cálice. Agradecendo a Deus por participarmos. Nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos, ó Pai, por este momento, Senhor Deus. Te agradecemos, ó Pai, pela porção da sua palavra, ó Pai, aonde isso nos encoraja, ó Senhor Deus, a nós temos o coração puro só para te louvar, Pai, e para te adorar. Nesse momento, ó Pai de amor, nessa participação, nesse memorial, ó Pai, nós lembramos, ó Pai, do seu sacrifício ali na cruz do Calvário, ó Pai, que morreu em nosso lugar, Senhor Jesus. Pai de amor, se esteja falando aos nossos corações, ó Pai, abençoa essa igreja, Senhor Deus. Abençoa cada irmão aqui presente, ó Pai. E abençoa aqueles também que não faz parte do membro da igreja, ó Pai. Amém, que logo, Senhor Deus, amém, eles possam ser tocados pelo seu Espírito, ó Pai. Amém, esteja, Senhor Deus, ceando junto conosco, ó Pai, nessa mesa espiritual, Senhor Deus. Muito obrigado, ó Pai, por este momento. Muito obrigado por esta hora, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, por estarmos participando, Pai, desta vida espiritual. Nesses momentos, Senhor Deus, de adoração, ó Pai, fala aos nossos corações, Senhor Deus, limpa as nossas mentes, ó Pai, que sejamos luz, que sejamos, ó Pai, filhos teus verdadeiros, Pai. Obrigado, ó Pai, por esse momento. E eu oro, ó Pai, agradecido, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmão. Nesse momento, vamos pedir a todos que se coloquem de pé, reverentemente, para que nós possamos participar juntos. Tudo bem. Vamos participar junto do cálice em memória do Senhor que Ele fez por nós. Muito bem. Nesse momento vamos cantar a terceira estrofe do hino 286 com bastante entusiasmo. Terceira estrofe do hino 286. Se tudo a ti confessamos e seguimos a tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lavas de todo pecado, que maravilha esse amor, pois quem mais alvos que a